E a minha reflexão nessa noite com você é justamente a respeito do nosso coração, né? Onde está o nosso coração, né? A nossa reflexão nessa noite é sobre a necessidade que nós temos de guardar o nosso coração, né? Por isso o que ele falou, que o nosso pastor falou, foi muito propício para essa nossa reflexão. Uma vez que o nosso coração, né, segundo os estudiosos, né, não é esse órgão vital que nós temos e carregamos aqui no meio do nosso peito. Quando a gente fala na palavra de Deus, né, sobre o coração, ele fala sobre a sede do nosso intelecto, das nossas emoções, daquilo que nós sentimos, e também dos nossos desejos, das nossas vontades, né? Então, coração, toda vez que você ouvir falar em coração na Bíblia, né, quando Deus fala, a nossa reflexão hoje, Luciana, é lá em Provérbios, capítulo 4, verso 23. Então, todas as vezes que na palavra de Deus você ouvir falar sobre o coração, né, é sobre essa sede, né? Essa sede que nós carregamos aqui na nossa mente, né? Que diz ser a central realmente do nosso intelecto, do nosso conhecimento, das nossas emoções, né, essas sensações que nós sentimos, e também dos nossos desejos, da nossa vontade, né, aquilo que nós almejamos e desejamos fazer. E a palavra de Deus, lá em Provérbios capítulo 4, 23, como você vê aí, diz assim, ó, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Seguinte, afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para a frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Termina aí, né, Luciano? Amém? Então, no versículo 23, é o versículo central dessa nossa reflexão, ele inicia nos dando um conselho, né? Uma outra tradução diria, né? Sobre tudo o que se deve guardar. Essa que foi projetada aqui, né? A NVI fala, acima de tudo, né? Ele aconselha, guarde o quê? O seu coração, né? Porque dele depende toda a sua vida, uma tradução diz assim também. Porque dele, é essa, né? Depende toda a sua vida, né? E uma coisa que me chama a atenção quando eu venho a esse texto e começo a refletir sobre isso, e Deus tem ministrado isso já há alguns dias, algumas semanas em mim, quando ele fala para a gente guardar alguma coisa, queridos, ele nos sugestiona também o quê? Que se é para guardar é porque nós podemos perder. Não é verdade? Não é assim que a gente faz na nossa vida? Se a gente tem muitas joias, a gente procura o quê? Um cofre, não é verdade? A gente compra um cofre, né? Chumba ele ali na parede, enfim, procura um lugar bem seguro, coloca os nossos bens, as nossas joias, num cofre e a gente tranca, a gente guarda. Por que a gente guarda? Porque a gente tem o risco de perder. E a palavra de Deus, né, por isso que eu trouxe essa reflexão, que o nosso coração realmente é algo que nós precisamos guardar. E quando Salomão escreveu, né, deixou isso registrado para nós, como exemplo, como conselho, ele fala, guarde acima de tudo o seu coração, é porque nós corremos um grande risco de perder. E enquanto o pastor falava aqui sobre a realidade do Afeganistão, e ele trouxe o contexto ali em que eles estão inseridos, às vezes nós nos sentimos livres, como o pastor bem disse, mas muitas vezes nós não percebemos que o nosso coração ele está numa guerra constante com os valores deste mundo capitalista que nós vivemos aqui no Ocidente, né? E que ele é tentado de diversas maneiras, queridos, e a todo tempo, para que a gente o perca,
né? E é por isso que ele inicia falando acima de tudo. Outra tradução fala, como eu disse, sobre tudo o que se deve guardar, né? Tem que ser a nossa prioridade. E o que tem sido prioridade nas nossas vidas nestes dias, queridos? O que nós temos priorizado? O que nós temos guardado? Né? Uma das coisas que eu sei que a gente tem guardado bem nesses dias é a nossa saúde, não é verdade? A gente usa máscara, a gente passa gel, a gente toma tantos outros cuidados, né? Quanto mudou a nossa rotina desde que essa pandemia sobreveio à humanidade. A gente tem tido tantos cuidados, né? Distanciamento social, agora a gente já está voltando por conta da vacinação, se estendendo. Mas quantos cuidados nós adotamos porque nós queremos guardar a nossa saúde? E a palavra de Deus, nos versículos seguintes, ele fala para nós termos cuidados prioritários na guarda do nosso coração. Então, sendo o nosso coração essa sede, né, do nosso intelecto, sentimentos e vontades, ele vem falando, discorrendo aí nos versículos seguintes, né, alguns elementos que fazem parte da nossa vida, principalmente do nosso corpo, que podem nos induzir a perder o nosso coração. E o primeiro deles que ele cita no versículo 24, né, ele nos leva para quê? Para a gente controlar a produção dos nossos lábios. Então, a primeira maneira que o sábio Salomão nos aconselha a guardar o nosso coração acima de todas as coisas, ele nos pede, filtra bem a produção dos seus lábios. Né? Permite-me fazer uma terceira pergunta para você nessa noite, né? Qual tem sido a produção dos seus lábios? E aqui ele nos adverte, afaste da sua boca as palavras perversas. Afaste, né? Mantenha longe de você, né? Não pronuncie, evite, se controle, né? As palavras perversas. Fique longe dos seus lábios a maldade. O que nós temos falado, queridos, nesses dias? Né? A gente fala tanta coisa, né? E a gente se envolve em tanta coisa por conta do que nós falamos. Né? A gente se prende a tanta coisa em virtude da produção dos nossos lábios. Né? E diante de todo esse contexto que temos vivido, né? Quais têm sido, né, as nossas produções? O que a nossa boca tem falado, né? Tem falado. E isso envolve tantas coisas, queridos. Meias verdades, né? Fofocas, hipocrisias, promessas jogadas ao vento, né? Ao ar. A gente promete tanta coisa, na verdade, e não cumpre. Né? Quantas coisas os nossos lábios têm produzido nesses dias e que expõem realmente o nosso coração ao perigo de roubarem, de tomarem. Né? Muitas vezes o nosso coração, sendo o centro da nossa vontade, do nosso desejo, a gente almeja tantas coisas que esse mundo capitalista nos oferece, nos proporciona. Né? E às vezes a gente faz tantas promessas, até mesmo para Deus, a gente tem a capacidade, né, de falar, Deus, se o Senhor me abençoar aqui nessa terra. Quantas vezes nós abrimos a boca, muitas vezes com os nossos interesses, com os nossos desejos egoístas, produzido por este símbolo, né, coração. O Danilo fez isso para o pastor, né? Quando o pastor apresentou ele, eu vi que ele fez um coraçãozinho. Com este símbolo, quantas vezes, né, por conta do desejo do nosso coração, a gente se envolve em promessas, em contratos, em sociedades, em circunstâncias que lá na frente podem nos fazer perder o nosso coração. Verso 25, Luciano, ele fala, olhe sempre. Então no 24, ele fala para a gente filtrar, para a gente controlar a produção dos nossos lábios. E no verso 25 ele entra em outro sentido. Né? Além da gente ter cuidado com aquilo que a gente fala, ele fala para a gente ter cuidado com aquilo que a gente vê. Né? O que nós temos visto, né? E ultimamente nossos pastores têm nos advertido tanto com relação a isso.
né? O que os nossos olhos têm visto, né? Diz um velho ditado, né? O que os olhos não veem, o coração não deseja, né? E no verso 25 ele fala, olhe sempre para frente. Olhe sempre. Mantenha o seu olhar fixo no que está adiante de você. Então nós precisamos também ter cuidado, queridos, né? Com aquilo que nós vemos. Porque olhando, a gente deseja. E neste mundo liberal que nós vivemos, neste mundo capitalista, neoliberal, né, eu diria assim, que nós vivemos, os nossos olhos desejam muitas coisas, queridos. E em desejar muitas coisas, nós podemos perder aquilo que nós temos de guardar acima de todas as coisas, o nosso coração. E o conselho do sábio, ele fala, olhe para frente. Ele quer dizer o quê? Norteie a sua visão. Né? É algo, ele fala aqui que Paulo transcreve, eu diria assim, lá no Novo Testamento, quando ele fala, mas deixando as coisas que para trás ficam, eu olho para o alvo, né? Para aquele que é o consumador, o autor e consumador da minha fé. Ou seja, ele não se envolve, ele não se prende às coisas desta vida. Antes ele deixa para trás aquilo que passou. E só você sabe dizer para você mesmo o que você já passou na sua vida. Talvez você esteja aqui hoje com o coração sentido por perda de pessoas queridas, talvez familiares, amigos, né? Pessoas que se vão, têm se ido, né? Eu diria assim, com tanta frequência nesse mundo pandêmico que nós vivemos. Talvez você esteja aqui frustrado por conta de decepções que você passou, talvez na sua vida profissional, financeira, talvez emocional, está passando aqui por algum desajuste familiar e você tem sofrido, né? E muitas vezes nós também nos encontramos diante de Deus como pessoas que morreram antes da morte chegar. Ou seja, talvez você esteja aqui hoje na presença de Deus, né, se sentindo uma pessoa desiludida, né, sem saber o que fazer da sua vida, né, o que em outras palavras eu digo, né, e até escrevi aqui, que morreu antes da morte chegar. Ou seja, você vive, mas você não encontra um sentido, algo que te motive a sair da cama, né, quando o dia amanhece, para você encarar e viver a sua realidade. Talvez, em algum momento, você tenha perdido o seu coração, né? E uma das maneiras de você guardar, pode ter sido também uma das maneiras que você, em não guardando, você proporcionou que você o perdesse o seu coração, perdesse a sua vida. E ele fala, norteie a sua visão. Como você vê a sua vida? Né? Você é uma pessoa que está satisfeita com aquilo que você tem? Você é uma pessoa que agradece mais do que reclama, né? Você é uma pessoa que quando olha no retrovisor, né, você vê mais motivos realmente para agradecer a Deus? Ou você é uma pessoa que reclama, né? Você é uma pessoa que se faz de vítima em todos os tempos, em todo tempo, né, melhor dizendo, em toda circunstância? Você é uma pessoa que tem dificuldade de reconhecer que está errada, de reconhecer os seus erros. Dizem, né, e eu tenho vivido isso na prática, que quem fala pouco pensa muito, né, e é uma verdade. Então, se você, às vezes, tem dificuldade de refletir, né, diminua um pouquinho a produção dos seus lábios e comece a refletir mais, a pensar mais, né, que em algum momento, na medida que você deixa Deus, né, trabalhar na sua vida, como nós costumamos dizer nas igrejas, né, ser o Senhor da sua vida, você começa a perceber, né, valores que muitas vezes você tinha no seu coração que eram distorcidos e que hoje você precisa modificá-los, né, trocá-los por valores contidos na palavra de Deus, que vão nos conduzir, né, a manter esse coração, né, essa sede do nosso ser na presença de Deus, aguardando realmente o grande dia de Cristo para as nossas vidas.
Sabe, queridos, isso que o nosso pastor falou é uma realidade. Jesus Cristo, ele pode voltar a qualquer momento. E às vezes a gente não tem noção disso, né? Às vezes a gente não tem sensibilidade para perceber isso. E os sinais, né, os acontecimentos indicam, né, que a qualquer momento realmente ele pode voltar. E como nós nos apresentaremos diante dele? Então eu falei para você que a gente precisa, para guardar o nosso coração, filtrar a produção dos nossos lábios e também nortear a nossa visão. A gente olhar para a nossa vida e procurar ver a nossa vida sob o olhar de Deus. Né? Daí a necessidade que nós temos de nos apegar à palavra de Deus, de nos apegar a Deus no nosso relacionamento de amor com Ele. Através da leitura da sua palavra, através da oração, através da comunhão com os irmãos, onde a experiência uns dos outros, né? A experiência do nosso irmão vai nos ajudar, a nossa experiência vai ajudar o nosso irmão. E quantas pessoas nos nossos dias têm chutado o balde, têm desistido de andar com Deus, porque muitas vezes se frustrou conosco aqui dentro também. E que porventura pode ter sido também por não ter controlado a produção dos seus lábios. Por não ter controlado, não ter norteado, melhor dizendo, a sua visão. Quantas vezes, queridos, né, nos nossos relacionamentos, por sermos pessoas diferentes, de famílias diferentes, de culturas diferentes, né, de posições diferentes na sociedade, quantas vezes nós temos dificuldade de aceitar as nossas falhas, os nossos erros, né, e às vezes a gente se frustra com o nosso irmão, com as pessoas, e a gente acha melhor viver a nossa vida lá fora, a nossa própria maneira, independente de Deus. Quantas pessoas têm abandonado a congregação, porque já perderam realmente o seu coração, né? E há um ditado também muito certo, que eu ouvi outro dia um pastor falando, que aquele que deixa a igreja por causa das pessoas, nunca veio para ela por causa de Deus. Né? Isso é uma verdade. Se algum dia, né, a gente passar a ter aversão do convívio como igreja, né? A gente deixar de olhar uns para os outros e não ver mais afeição, não sentir mais aquele afeto, né, como diz a palavra, ternos afetos, né, de amor, de bondade, de ajuda mútua, né? E a gente abandonar, a gente sair desse nosso convívio, é porque a gente nunca veio para Ele por causa de Deus, a gente veio por causa das pessoas. E uma coisa que nós temos que nos preocupar muito, é isso, queridos. O que te trouxe aqui nessa noite? Foi o Leandro? Com certeza não, né? Você nem sabia que eu estaria aqui. Foi o pastor Ricardo, foi a pastora Cida, foi o pastor Washington. Né? O que te trouxe aqui nessa noite? Né, Gabriel? Fiquei sabendo que você estava fazendo concurso agora à tarde. Né? O que te trouxe aqui? Será que foi só o cargo de tocar o violão? A função de tocar o violão? Né? Ou você veio meramente para atender um convite de alguém aí que insistentemente tem te chamado para estar aqui nessa noite? Né? Saiba que você tem de vir com o desejo realmente de se relacionar com Deus através do relacionamento com as pessoas. Né? Nós somos aqui, quando aqui nos reunimos entre essas quatro paredes, né, o corpo de Cristo, a palavra diz. Né? E Ele é a cabeça. E cada um de nós aqui compõe o seu corpo e tem uma função específica. E a nossa função é cooperar uns com os outros. Não é por isso que que você está aqui? Não é por isso que o seu corpo físico está presente aqui nessa noite? É porque todos os seus órgãos, todos os membros do seu corpo cooperaram para que aqui você estivesse. Porque eu tenho certeza que se a sua cabeça estivesse latejando de dor, né, se a sua coluna estivesse travada, se a sua unha, talvez do pé, estivesse encravada, certamente, ou muito possivelmente, você aqui não estaria. Talvez você estaria buscando, né, a solução em outro local. Mas se você está aqui, é porque você está se sentindo bem de saúde. Ou veio atrás também dessa saúde, mas embora a sua saúde esteja debilitada, não te impediu que está aqui. Ou seja, o seu corpo contribuiu para que aqui você estivesse. Então nós precisamos, queridos, também
nortear a nossa visão, né? De que não somos perfeitos, de que em algum momento na nossa caminhada nós vamos nos decepcionar uns com os outros, mas embora nos decepcionemos uns com os outros, isso não pode nos impedir de continuar a caminhada, né? Não há nada realmente que seja maior, queridos, do que o poder do perdão. Não há nada nos nossos relacionamentos, não há dinheiro, não há dívida, né? Não há fofoca que foi dita com seu nome e você não gostou, né? Que seja maior do que o poder do perdão. Perdão baseado no amor. Então nós precisamos ser pessoas capazes, né? Sensíveis, né? De controlar a produção dos nossos lábios, ter um bom diálogo com as pessoas que estão à nossa volta, mas principalmente com o nosso Deus. É uma coisa realmente muito vinculada um a outro, o pastor Ricardo fala muito isso, né? Que a qualidade aqui da nossa relação vertical vai nos fazer realmente conviver bem horizontalmente uns com os outros. E isso é o símbolo da cruz, não é verdade? Então nós precisamos exercer essa capacidade de perdoar, né? De perdoar, por conta de exageros ou excessos, equívocos cometidos através da produção dos nossos lábios e também da nossa visão. Versículo 26, ele chega a um outro ponto central, né? Aqui também, que ele fala de onde nós colocamos os nossos pés, né? Ele fala, veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Por onde você tem andado, querido? Por onde nós temos andado? Será se os lugares por onde eu ando glorificam a Deus? Será se os lugares por onde eu passo agradam a Deus? Verso 27 também ele continua, né, sobre os pés. Ele fala, não se desvie. Né? Não, tem uma tradução bonita também que fala, não se decline. Né? Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Onde nós temos pisado, queridos? Por onde nós temos andado? Né? Onde você tem colocado os seus pés? Este é o terceiro ponto, né? Guarde os seus pés. Para você guardar o coração, você precisa ser capaz de guardar os seus pés. Evite andar onde não deve. Controle, né? Controle os seus desejos. Né? O problema, queridos, é que muitas vezes, onde os nossos pés não chegam, né? A tecnologia nos faz chegar. E o pastor ele tem falado muito isso aqui para nós nesses dias. E eu tenho recebido como uma advertência, eu preciso ter cuidado. Né? Porque hoje, não necessariamente a gente precisa estar fisicamente nos lugares. Mas isso aqui que a gente carrega no bolso pode nos levar a andar virtualmente em lugares onde a gente nunca imaginou. E a gente pode perder o nosso coração por isso. Né? Como tem sido a nossa caminhada nas redes sociais? Por onde nós temos andado? Né? Será se nós temos controlado, né, por onde a gente anda, aquilo que a gente vê? Será se a gente tem controlado por onde a gente põe os nossos pés, aquilo que a gente fala? Né? Reflita, queridos. Né? Conceitue bem isso, porque na segunda parte dessa nossa reflexão a gente vai perceber o risco que a gente corre, né, e onde a gente pode realmente chegar, se a gente realmente não guardar o nosso coração, através desses 3 pontos sensíveis na guarda do nosso coração, que o sábio Salomão deixou registrado nesse versículo que nós lemos. E a grande verdade, queridos, na nossa sociedade aqui capitalista, né, como nós temos falado, por conta da realidade oriental ali que o pastor colocou, né? A gente guarda tanta coisa, você já parou para pensar? Né? Como eu disse, nas joias lá no cofre, né? A gente faz um seguro para o nosso carro, se o nosso carro
é um carrão, né? Às vezes pode ser um carrinho, né? Como o meu, mas tem seguro, né? Vai que eu perca ele amanhã, eu posso reavê-lo, né? Novamente. A gente faz seguro de carro, a gente faz seguro de casa, né? Tem pessoas como atletas profissionais, né? De grande visibilidade, eles fazem seguros das suas pernas, né? Para quê? Para que ele tenha realmente uma restituição se ele vier a ter a sua carreira interrompida por conta de algum trauma ali nos seus instrumentos de trabalho. Né? A gente guarda tanta coisa, queridos. Quem tem uma condição financeira melhor, ele prefere pôr o filho numa escola particular para evitar a realidade insegura das escolas públicas, né? Por conta de amizades, possibilidades, né? De envolvimento com tantas coisas, criminalidade, drogas, enfim. Né? A gente começa a selecionar as coisas pensando na nossa segurança. Talvez você abra um aplicativo aí no seu celular agora e você visita lá a sua casa, né? Se está realmente trancadinha, está tudo em ordem, como você deixou. Por quê? Porque a gente investe em um sistema de segurança que nos possibilite o quê? Guardar os nossos bens, guardar aquilo que a gente possui. Esse mundo capitalista, queridos, ele está recheado, ele está cheio, repleto de coisas, né, que nos possibilitem ter o quê? Uma vida, entre aspas, segura. Ele nos oferece tantas coisas. Previdência privada, né? Quantos pais não se preocupam com o futuro de seus filhos e pagam ali, desde a tenra idade, né? A previdência privada, pensando lá no futuro de seus filhos, está guardando o quê? A vida financeira do seu filho, está pensando na sua posteridade. Eu poderia citar aqui muitos outros exemplos de coisas que nós fazemos, ou contratamos, ou adquirimos, para guardar aquilo que a gente possui, e que na realidade são o quê? São bens, são coisas, né? E coisas, a gente sabe, a palavra de Deus diz que passam, e só o que permanece para sempre é a palavra de Deus. Aquilo que nós precisamos realmente investir é na nossa eternidade. E qual o primeiro passo que a gente tem que dar, queridos, para investir na nossa eternidade? Guardar o nosso coração. Né? A gente precisa guardar o nosso coração. Ezequiel, capítulo 18. Aqui a gente parte já para a segunda parte da nossa reflexão. A gente vai ver, queridos, que o que vale é o momento. E aí você vai entender por que eu falei no início da reflexão, se você estava preparado para morrer por Cristo ainda esta semana, né, em virtude daquilo que o pastor tinha dito. Porque segundo uma profecia de Ezequiel aqui no capítulo 18, a partir do verso 21, a gente vai perceber que o que vale é o momento. É a condição que nós estamos no momento em que o nosso Senhor nos chamar. Ou na nossa linguagem bem popular, no momento que a nossa senha for chamada, no momento que nós partirmos dessa nossa realidade para outra. Ele fala assim, ó, Ezequiel 18, 21. Mas se um ímpio se desviar de todos os pecados que cometeu, e obedecer a todos os meus decretos, e fizer o que é justo e direito, com certeza viverá, não morrerá. Não se terá lembrança de nenhuma das ofensas que cometeu, devido às coisas justas que tiver feito, ele viverá. Teria eu algum prazer na morte do ímpio? Olha o que a palavra de Deus nos diz. Deus não tem prazer, queridos, em tantas mortes, né? Palavra do soberano, o Senhor. Ao contrário, acaso não me agrada vê-lo desviar-se dos seus caminhos e viver? Se porém um justo se desviar, ele começou falando do ímpio, né? Que Deus não tem prazer, que se o ímpio se converter, Deus o recebe, não lembra dos seus pecados, né? Se ele praticar, mudar a sua conduta e praticar a justiça. Agora ele fala o outro lado da moeda. Se porém um justo se desviar de sua justiça e cometer pecado, e as mesmas práticas detestáveis dos ímpios, deverá ele viver? Nenhum
de seus atos justos será lembrado. Por causa da infidelidade de que é culpado e por causa dos pecados que cometeu, ele morrerá. Contudo, vocês dizem, o caminho do Senhor não é justo. Ou seja, a gente pode achar injustiça em Deus, né? Porque o cara praticou, eu tenho 41 anos, 20 e poucos. Estou perdendo as contas já, viu, pastora? Quando a gente passa dessa fase, a gente começa a esquecer algumas coisas. Aí entendi o pastor, né, que ele disse que não lembra dos nomes. Mas a gente pode achar isso injusto. Poxa Deus, eu pratiquei durante 20 e tantos anos da minha vida a justiça, fui dizimista, né? Visitei, preguei o evangelho. Se eu desviar, queridos, eu estou condenado. É a palavra de Deus que diz, né? Embora o ímpio também possa viver a sua vida toda lá no mundo regaladamente, mas se um dia, né, as escamas dos seus olhos forem retiradas e ele aceitar Jesus de todo o coração, ele vai ser salvo. Por quê? Porque o que vale é o momento. O que vale é o momento, queridos. Por isso que nós precisamos despertar a nossa consciência para guardar o nosso coração. A gente precisa guardar o nosso coração, porque a gente não sabe o dia nem a hora. A gente tem que estar preparado para morrer por Cristo ainda esta semana, como foi dito, né? Todos os dias a gente precisa estar preparado. Senhor, eu sei que é por Tua graça e misericórdia, né? Mas se o Senhor me chamar, eu vou, né? Contudo, vocês dizem, o caminho do Senhor não é justo. Ouça, ó nação de Israel, o meu caminho é injusto? Não são os seus caminhos que são injustos? Se um justo, aí o Senhor vai explicar, ó, se um justo desviar-se de sua justiça e cometer pecado, ele morrerá por causa disso. Por causa do pecado que cometeu, morrerá. Mas se um ímpio se desviar de sua maldade e fizer o que é justo e direito, ele salvará sua vida. Até o 32. Por considerar todas as ofensas que cometeu e se desviar delas, ele com certeza viverá, não morrerá. Contudo, a nação de Israel diz, o caminho do Senhor não é justo. São justos os meus caminhos, ó nação de Israel? Não são os seus caminhos que são injustos? Aqui o Senhor está travando, né, uma discussão com o povo de Israel. Portanto, ó nação de Israel, eu os julgarei, a cada um de acordo com os seus caminhos. Palavra do soberano, o Senhor. Olha o convite dele. Arrependam-se, desviem-se de todos os seus males, para que o pecado não cause a queda de vocês. Que conselho tremendo, queridos, de Deus. Desviem-se, né? Guarda, né, os seus pés, guarda a sua boca, guarda os seus olhos. Ele fala, livrem-se de todos os males que vocês cometeram e busquem um coração novo e um espírito novo. Olha que tremendo, queridos. Talvez nós estamos aqui achando que estamos com o nosso coração perdido, que a gente está envolvido em muitas coisas negativas para nós, mas o Senhor fala, né, livrem-se de todos os males que vocês cometerem e busquem um coração novo e um espírito novo. Por que deveriam morrer, ó nação de Israel? Aí ele finaliza, pois não me agrada a morte de ninguém. Palavra do soberano, o Senhor. Aí a suma, né, a conclusão ele coloca, arrependam-se e vivam. Queridos, isso é palavra de Deus. Isso é conselho tremendo de Deus para a minha vida, para a sua vida. Nesse texto que nós lemos, eu acredito que você tenha entendido. O que Deus quer dizer é que Ele fala, eu nunca desisto de você. Mas você tem que se preparar todos os dias. Você tem que se esforçar, pelo menos, para estar na minha presença todos os dias. Não importa as suas falhas. O meu poder, diz o Senhor, Ele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Desde que você não se acovarde, desde que você não desista de me seguir. Quantas vezes, queridos, eu já me achei merecedor e falei para Deus, falei, Senhor, tem misericórdia de mim, né? Mas eu estou aqui, a minha vontade era desistir, mas eu estou aqui, e Ele fala isso para mim e para você. Talvez você tenha
40 anos que caminha com o Senhor. E o Senhor diz para você, continue todos os dias, porque o que vale, segundo esse texto que nós lemos, é o momento. O que vale é o momento. Amanhã, querido, segunda-feira, dia 23, né? Dia 23 de agosto. Como você se apresentará a Deus amanhã? É o que vai valer. Se Ele vier amanhã, é o amanhã que vai valer. Se Ele vier daqui a 10 anos, é como você estará daqui a 10 anos que vai valer. Deus, Ele diz, não adianta você querer bater no seu peito e falar, eu entreguei o dízimo esse mês, estou bem, na fita com o Senhor. Não, Deus fala, isso nada vale. Se amanhã você, com a produção dos seus olhos, com a produção da sua boca, né, onde você colocar os seus pés, se você desejar coisas que ferem a santidade de Deus, queridos, Deus vai falar, o que você fez não vale nada. É simples assim, né, pastor? É simples assim, é o que Deus diz. Nós lemos, está escrito. Ele fala, se amanhã aquele que está lá, né, se entregando para os seus prazeres, seja nas bebidas alcoólicas, seja nas drogas, seja no sexo ilícito, né, o que ele estiver fazendo lá fora, fala, se amanhã, dia 23 de agosto, ele amanhecer naquela ressaca que um dia alguns de nós aqui sentiu, e falar, não, eu quero mudar de vida, e ele se ajoelhar, ele se voltar para Deus e fizer uma oração sincera, pedindo a Deus perdão pelos seus pecados, né, e as suas atitudes posteriores condizerem, né, com esta oração que ele fez, e ele morrer em seguida, queridos, fala que ele está salvo. O amor de Deus é igual, queridos, por mim, por você que estamos aqui, por aqueles que estão se perdendo lá fora. Sabe, Deus, Ele fala, não tem seguro de vida aqui na igreja não. Não tem, pastor. A gente não pode se vangloriar por aquilo que a gente faz. É por isso que a palavra de Deus diz que aquele que se orgulhar, orgulhe-se no Senhor. Não tem seguro aqui na igreja não, queridos. Nós temos que provar todos os dias que nós queremos servir a Deus, que nós queremos viver todos os dias da nossa vida na casa dEle, na presença dEle. Né? Todos os dias, me mandaram uma figurinha outro dia, que diz assim, né? Todos os dias tem um leão para a gente matar. Se a gente não matar, no dia seguinte serão 2 leões. Se não matar, no outro dia, vai acumulando. Então, todos os dias, queridos, o que eu aprendi com essa simples figurinha? Que todos os dias a gente tem que pagar o preço por aquilo que a gente acredita. Todos os dias a gente tem que pagar o preço para guardar o nosso coração. Todos os dias. Como diz o cantor, né, o poeta, o pecado vem e me chama. E ele vem a você também e chama você de acordo com as suas fraquezas, de acordo com os seus pontos sensíveis, fracos. Todos os dias, queridos. A gente tem que matar esse leão e falar, não, embora o meu corpo deseje, eu vou me submeter à vontade de Deus, porque é o melhor para mim. Eu vou me submeter a Deus, porque é o melhor para mim. Outro dia eu estava me lembrando, já fazem quase 20 anos. Eu já contei isso aqui para vocês. Era véspera do meu aniversário e eu estava de serviço 24 horas. E eu tinha mudado de companhia, né? Antigamente tinha o famoso Bopão, o Washington sabe do que eu estou falando. E eu mudei de uma companhia dentro do batalhão e tem o batismo. E os caras me pegaram para batizar nesse dia, na véspera do meu aniversário. Minha esposa em casa já organizando um churrasco para receber a família. E eu fui humilhado, queridos. Quem sabe o batismo no militarismo, uma hora você procura lá no YouTube que ele vai te dizer. E foi o dia que eu tive uma das grandes experiências da minha vida. Eu ouvia literalmente, queridos, anjos e demônios. Os demônios falavam, você está armado, use a sua arma. Se vingue. E o Espírito Santo, numa vozinha doce, falava, respira, é melhor suportar, sofra a afronta. É duro. É duro, irmãos. No outro dia, dia do meu aniversário, cheguei em casa cedo, fui contar para minha esposa, não aguentei, desabei, chorei. Eita. Mais humilhação, né? Para nós que somos homens, bravos, duros. Né? E os anos se passaram e até hoje Deus diz, está vendo? Está colhendo frutos.
da atitude que você teve de se submeter. Até hoje Deus fala comigo, Deus me lembra, Givaldo, da experiência que eu tive há quase 20 anos atrás. Deus fala, ainda hoje você está colhendo frutos daquelas suas atitudes. Você soube suportar, né? Eu te capacitei, eu te prosperei. Aí às vezes eu encontro um daqueles, aí a gente vê a situação, aí Deus de novo fala, olha como ele está hoje. Aí eu vou me gloriar? Eu vou encontrar ele e falar, cara, você me bateu aquele dia lá, né? Não, eu vou estender a mão, você está precisando de ajuda? Sabe, queridos, quando a gente começa a querer fazer a vontade de Deus, mesmo sendo aquilo que a gente não quer, Deus ele vai mostrando para a gente, né, o que é realmente pagar o mal com o bem, né, a gente caminhar a segunda milha. Às vezes a gente ouve isso na Bíblia e a gente não entende, né? Dar outra face. Né? E Deus lá na frente, no tempo dele, da maneira dele, ele vai trazendo situações para vocês e fala, olha a condição que você está hoje, olha a condição que ele está hoje. Né? Hoje ele está aqui, está necessitado. Você vai estender a mão ou vai virar as costas para ele, vai apontar o dedo na cara dele e virar as costas? Né? E a gente vai e abraça. Né? É assim que Deus espera de mim e é assim que Deus espera de você. Né? O perdão, como eu já falei aqui nessa noite, é um excelente remédio para o nosso coração, para a nossa alma, queridos. Aprenda a exercitar o perdão na sua vida. Talvez você está aqui hoje e você não esquece de coisas que te fizeram lá na sua infância. Né? Às vezes judiaram de você, como a gente fala lá no Nordeste. Né? Talvez judiaram de você e você traz essas mágoas até hoje. Todo dia você lembra daquela pessoa está vivinha no seu coração, né? E você está morrendo por causa disso. Deus fala, vira o jogo. Vira o jogo, muda a situação, né? Libera o perdão que você vai viver. Né? E eu vou tratar com aquela pessoa. Né? Mas enquanto você mantiver ela viva aí no seu coração, né? Ela vai estar viva lá. Por quê? Porque você não esquece. Né? Você não perdoa, você não libera, você não exerce a capacidade de sofrer o dano. Né? Nós precisamos guardar o nosso coração. E o profeta Ezequiel diz para nós, o que vale é o momento. Né? Todos os dias nós precisamos nos apresentar prontos. Né? Amanhã é segunda-feira, é um dia de terror para muitos. Né? Porque segunda-feira é segunda-feira. Né? A gente tem que iniciar a semana, tem que assumir os compromissos. Né? A gente não pode realmente se acovardar. Mas a segunda-feira ela pode ser melhor. Se a gente tiver a atitude de logo no início do dia a gente, Senhor, eis-me aqui. Me ajuda a vencer este dia de tantos compromissos, de tantos afazeres. No poder do Teu amor, na Tua força. Me dá sabedoria para fazer as escolhas certas, Senhor. Quantas vezes eu faço essa oração, queridos? Dura nem um minuto, mas para mim é poderosa. Fala, Senhor, vem comigo. Né? Me ajuda a me tornar uma pessoa melhor. Para onde o Senhor vai me levar, para o que eu vou fazer, para o que eu tiver de lidar. A gente precisa estreitar o nosso relacionamento com Deus, queridos. Porque como o nosso pastor disse, vai chegar o dia, né, em que nós precisaremos decidir, né, entre o Senhor ou a dita liberdade deste mundo em que nós vivemos. Vai chegar o dia, está perto. Né, e a gente precisa ter cada vez mais isso claro no nosso entendimento. Efésios capítulo 4, Luciano, verso 18. Ele vai falar o que ocasiona aquele que não guarda o seu coração. Fala assim, eles estão obscurecidos do entendimento. Se a gente não guarda o nosso coração, queridos, não tem conselho pastoral que muda o nosso entendimento a respeito da palavra. Se a gente não guarda a produção dos nossos lábios, se a gente não guarda, não norteia a nossa visão, se a gente não guarda os nossos pés, não tem conselho pastoral, não tem pregação que a gente ouça, que vai fazer mudar o nosso entendimento. Por quê?
Porque esse versículo aqui ele é chave também para essa nossa reflexão, e ele fala que essas pessoas que não guardam seu coração, me permitam utilizar esse termo, né, e depois você lê todo o capítulo 4 de Efésios, ele diz assim, ó, eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus. Separados, queridos. A gente corre o risco de estar aqui, mas não estar. O que é isso, Leandro? É de estar aqui apenas cumprindo um protocolo. Mas o nosso coração está lá fora, está longe de Deus. Talvez você está aqui hoje, né, e preocupado com o que você vai fazer amanhã, porque amanhã é a terrível segunda-feira que eu tinha falado. Né, e ele fala, por causa da ignorância em que estão, devido a quê? Ao endurecimento do seu coração. Sabe, querido, se a gente não guarda o nosso coração, ele se endurece. Coração de pedra, né? Tem uma figurinha, né? Um coração de pedra. Se a gente não guarda o nosso coração, ele se endurece. O que é isso, Leandro? Acabamos de ler. A gente se torna ignorante, insensível, né? Obscurecido no entendimento é isso, é insensível. O pastor jejua por você, o pastor ora por você, o pastor te aconselha horas e horas te aconselhando, né? E nada muda. Por quê? Você não consegue mudar. Porque o seu coração está endurecido. Porque você deixou de guardá-lo. Você deixou de ter o cuidado necessário com o seu coração. Então, queridos, se a gente não guarda o nosso coração, ele se torna inflexível. A gente se torna beligerante. O que é isso, Leandro? Beligerante. Conflituoso. A gente aponta o dedo para todo mundo. A gente nunca está errado, mas todo mundo à nossa volta está errado. Né? A gente põe a culpa em todo mundo. Né? A culpa é da mulher, a culpa é dos filhos, a culpa é do carro, a culpa é de qualquer coisa, menos nossa. Se a gente não guarda o nosso coração, queridos, a gente perde a sensibilidade de quê? De arrepender-se. Como o profeta Ezequiel disse, né? Arrependam-se e vivam. Não foi essa frase que ele usou lá no finalzinho? No versículo 32 do capítulo 11 de Ezequiel, ele fala, arrependam-se e vivam. Mas se a gente não guarda o nosso coração, ele se endurece. E a gente se torna beligerante, inflexível, né? Duro, ignorante. Como disse ali o nosso texto. E isso traz para nós consequências, queridos. E uma das consequências está lá também em Ezequiel capítulo 11, Luciano, verso 21. Se você puder pôr aí na versão Almeida corrigida, acho que é essa. Isso, é isso aí mesmo. Revista e atualizada. Olha só, queridos, a consequência de um coração endurecido. Mas quanto àqueles cujo coração se compraz em seus ídolos, né? Aqui a gente pode pegar essas nossas práticas, né? Ídolo pode ser muita coisa, desde aquela estatuazinha, né? Até as coisas deste mundo, aquilo que a gente deseja. Se a gente é viciado em pornografia, o nosso ídolo é o quê? É a pornografia, é aquela pessoa que a gente endeusa ali naquelas imagens que a gente vê. Se a gente é viciado em bebida, o nosso ídolo é a bebida. Se a gente é viciado em qualquer coisa, o nosso ídolo é aquela coisa. Amém? Então ele fala assim, ó, quanto àqueles cujo coração se compraz em seus ídolos detestáveis e abominações, o que o Senhor faz? Eu farei cair sobre sua cabeça as suas obras. Sabe, queridos, a gente às vezes tem a tendência de dizer, né? Deus não tem me abençoado, Deus, né, é um Deus severo, não. Deus, ele é um Deus bom, como a palavra diz. O que ele faz quando a gente endurece o coração, pastor, é apenas fazer cair sobre nós o quê? A consequência das nossas obras. A consequência das nossas obras. Está claro aí no texto, ó. Eu farei recair sobre sua cabeça as suas obras, diz o Senhor Deus. O que Deus disse? Se a gente endurece o coração, a gente vai sofrer as consequências das nossas atitudes, das nossas práticas. É muito claro. É a palavra de Deus.
Então, queridos, nesses dias, o que o Senhor nos chama a fazer é nos arrepender todos os dias. E a pedir ao Senhor um coração de carne, como o profeta Jeremias profetizou certa feita, no seu livro aqui na Bíblia. Usado por Deus, ele disse: eu tirarei de vocês o coração de pedra e colocarei em vocês um coração de carne, esse coração flexível, sensível. O que nós precisamos, queridos, para guardar o nosso coração é desejar viver de acordo com a vontade de Deus. Mesmo sentados, eu queria que vocês fechassem os seus olhos e dessem uma resposta para Deus nessa noite. Aqui eu finalizo essa nossa reflexão. E o que você concluiu dessa reflexão que você fez juntamente comigo, eu queria que você desse uma resposta para Deus. Qual é o desejo do seu coração realmente? É guardá-lo, Para guardá-lo, você precisa controlar a produção dos seus lábios. Para guardar o seu coração, você precisa nortear a sua visão, você precisa ter cuidado com aquilo que você vê. Para guardar o seu coração, você precisa também, de acordo com a Bíblia, você leu junto comigo, você precisa controlar a produção dos seus pés, você precisa saber onde você anda, onde você pisa. E eu falei para você que às vezes pisar não é apenas estar em um lugar físico, pode ser também em um lugar virtual, neste mundo globalizado em que nós vivemos. Para guardar o seu coração, queridos, dentro desses 3 fatores que refletimos, você precisa conhecer e fazer a vontade de Deus. Amém? Dê a sua resposta para Deus nessa hora. Se a sua resposta realmente é guardar, peça para Deus, Senhor, me ajuda a guardar o meu coração. Eu te entrego, porque apenas com as minhas forças eu não consigo. Talvez você tenha tentado, mas às vezes você tem vivido uma vida, de muitos tropeços. É porque em muitos momentos dessa sua vida você tem tentado controlar. E Deus fala, ou é tudo ou é nada, A gente precisa entregar completamente o nosso coração a Ele. E se você está bem com Deus, você tem guardado o seu coração, eu sugiro a você que, como resposta a Deus, você glorifica a Ele. Você fala: Senhor, mérito nenhum há em mim, mas eu te louvo porque o Senhor tem falado mais alto ao meu coração todos os dias e tem me levado a me submeter à tua vontade, Deus, mesmo sendo naquelas circunstâncias que eu não quero, mas eu te obedeço. Dê a sua resposta para Deus, amém?